Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso curso de Eletricidade Básica. Essa é a nossa aula de número 7. Nessa aula nós vamos estar conversando sobre instrumentos de medida. Vou pedir para vocês se inscreverem em nosso canal Ponto da Elétrica, ativar as notificações para receber os avisos das aulas. Nós estamos postando aí 2 aulas por semana. E se você gostou do vídeo, não deixa de dar um like, de curtir o vídeo aqui no YouTube, ok? Bom, nessa aula nós vamos estar aprendendo simbologia, né, dos instrumentos de medida. Nós vamos ver como é que eles são ligados no circuito e também vamos falar sobre o multímetro, tá? Como utilizar o multímetro. A primeira grandeza que nós vamos estar aprendendo a medir é a corrente elétrica. Bom, o instrumento que mede a corrente elétrica é o amperímetro. Esse aqui é o símbolo do amperímetro, tá? É um círculo com um A dentro. Se for em sinal contínuo, tem que respeitar a polaridade, né? E muito importante, ó, o amperímetro deve ser inserido em série com a carga, tá? Isso é muito importante. Como é que seria isso, ó? Imagina que você queira medir a corrente elétrica dessa lâmpada aqui, a lâmpada H1, que está num circuito de tensão e corrente contínua, tá? O que você vai ter que fazer? Você vai ter que abrir o circuito, ó, tá? E aí inserir o amperímetro em série com a carga, ou seja, um na frente do outro, né? A gente na aula anterior aprendeu todos os tipos de circuitos. Se você não assistiu, dá uma olhadinha lá que vai facilitar a sua compreensão, tá? Circuito sério, paralelo, a gente viu na aula anterior, ok? Então, medida de corrente elétrica, amperímetro vai em série com a carga. Vamos ver agora como é que a gente mede tensão elétrica. O instrumento que mede tensão elétrica é o voltímetro. Aqui tem o símbolo dele, né? Parecido com o do amperímetro, no lugar do A vem o V, né? De volts. E aqui, ó, a forma que ele é inserido. Então, o voltímetro é inserido em paralelo com a carga, ok? Como é que seria isso? Está aqui o mesmo circuito que a gente viu anteriormente. Eu vou pegar o meu voltímetro e vou ligar ele em paralelo com a carga, né? Respeitando a polaridade, porque eu estou trabalhando com tensão contínua. E agora, vamos ver como é que a gente faz para medir resistência elétrica. Quem mede resistência elétrica é o ohmímetro, ok? Aqui está o símbolo dele, né? E a forma que a gente vai inserir ele. Então, o ohmímetro deve ser inserido em paralelo com a carga sem tensão. Isso é muito importante, tá? Você tem que tirar a tensão da carga. Então, você imagina que você queira medir a resistência elétrica dessa lâmpada aqui, ó. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que tirar a lâmpada do circuito, ó. Tirei ela do circuito. E aí eu coloco o meu ohmímetro em paralelo com ela. Aí não preciso me preocupar com polaridade, porque não tem mais tensão sobre a lâmpada, tá? Sempre assim. Tira do circuito e aí faz a medida da resistência elétrica, ok? Bom, agora vamos conhecer o multímetro, tá? O que é o multímetro? O multímetro é um instrumento que faz muitas medidas, ou seja, no mesmo aparelho eu vou conseguir fazer essas 3 medidas que a gente viu aí, tá? Para isso, o multímetro utiliza uma simbologia que a gente precisa conhecer, tá? Que é essa aqui, ó. Eu vou mostrar aqui para vocês os principais símbolos que a gente utiliza, que são utilizados, né, em multímetros, independente da marca e tal. Esse aqui é o símbolo para você medir tensão alternada, tá? Ou você usa um V com uma senoide por cima, né? Esse Szinho aí a gente chama de senoide, ou então usa as letras ACV, tá? AC é para alternada. Toda vez que você vê AC, significa que é sinal alternado. Então, esse aqui é o símbolo utilizado para tensão alternada. Pode vir um ou outro. Se for contínua, a gente vai ter essa simbologia aqui. É a letra V com 2 traços, né, um sobre o outro. O primeiro superior é uma linha contínua e de baixo uma linha tracejada. Ou então DCV. Toda vez que você ver DC, né, em multímetro, significa que é sinal contínuo. Agora vamos ver a corrente. É o mesmo raciocínio, tá? Corrente alternada, você vai ter a letra A com a senoide em cima para indicar a corrente alternada, ou então
AC, né, de alternado, só que aí agora você vai ter o A de ampere, né, então ACA para indicar a corrente alternada. Se for contínua, o A com os dois traços em cima, né, uma linha contínua e uma tracejada, e o DCA para indicar que é um sinal contínuo de corrente. Tá ok? Aqui o ohms, né, a letra grega ômega, né, para indicar resistência elétrica. Aqui o símbolo para fazer teste de continuidade. Para que serve isso? Para você, por exemplo, verificar se um fio, ou identificar duas pontas de um condutor, de um fio, né, para ver se as duas pontas são do mesmo condutor, a gente faz um teste chamado teste de continuidade. O símbolo é esse que você está vendo aí. E por fim, o símbolo de um capacitor para fazer medida de capacitância. Isso a gente vai ver um pouquinho mais para frente no curso, né? Só falar sobre esse componente chamado capacitor. Bom, esses são os principais, né? É sempre importante quando você for trabalhar com o multímetro ter o manual dele para você consultar, tá? Então pode ser que você pegue o multímetro que vai ter mais ou menos grandeza, mas a maioria vai ter pelo menos isso que a gente está vendo aqui, tá? Vou pegar aqui o multímetro, ó. Isso aqui é a foto de um desenho, né? Na verdade, de um multímetro, e vamos conhecer aqui cada parte dele, tá? Essa parte aqui, ó, é o display do multímetro. Para que serve o display? O display é onde você vai visualizar a medida que você está fazendo, ok? Essa tecla aqui é uma tecla de função. Eu vou explicar depois aqui algumas medidas, aí fica mais fácil para você entender, tá? Esse aqui é o seletor de funções, ou seja, é o seletor que você vai, é no seletor que você vai indicar para o multímetro qual é a grandeza que você quer medir. Se é tensão, se é corrente, se é contínua, se é alternada, né, se é resistência, enfim. É um componente muito importante, talvez o principal do multímetro, né? É muito importante que você ajuste corretamente aquilo que você quer medir. Aqui embaixo, ó, nós temos os bornes das pontas de prova. Se você for medir sinal contínuo, o vermelho é para positivo e o preto é para negativo. Se for alternada, não vai fazer diferença, mas se for para sinal contínuo, sempre o vermelho positivo e o preto negativo. O da direita, o vermelho que está na borne direito aqui, vermelho da direita, você vai medir tensão, resistência e capacitância. O borne vermelho da esquerda, você está vendo na letra A, né, de ampere, então ele serve para medir a corrente elétrica. E o preto, né, que é o comum, ele serve para fazer qualquer uma dessas medidas. Se for sinal contínuo, ele vai ser o negativo. Se não, não tem muita diferença, então ele vai, mas de qualquer forma você vai conectar a ponta de prova preta sempre no comum. Aqui estão as pontas de prova. E essa tecla aqui, ó, chamada de tecla Hold, ela serve para a gente gravar uma medida. O que seria isso? Você efetuou uma medida, que é gravar ela, às vezes está escuro, você não está conseguindo ver, você grava, ela fica gravada ali para você posteriormente fazer a leitura, tá ok? Todo multímetro tem essa tecla aí, chama tecla Hold. Agora vamos fazer alguns ajustes aqui, ó. Então, na posição que você está vendo o multímetro aí, ele está desligado, ou seja, ele não está preparado para fazer nenhuma das medidas. Se eu girar ele aqui, ó, no sentido horário, o que vai acontecer? Ó? Eu vou estar ajustando ele, se você olhar esse símbolo que ele está indicando aí, é o símbolo de tensão alternada. Aí olha lá no display, ó, em cima vai aparecer primeiro a unidade de medida e embaixo o tipo de sinal, se é contínuo ou alternado. No caso, é alternado, né? Então tá lá o V de volts, porque nós estamos medindo tensão, e o AC de alternado, tá ok? As pontas de prova, você vai colocar a vermelha, né? Ponta de prova vermelha no borne da direita e a ponta de prova preta sempre no comum. Se você estiver medindo tensão alternada, não precisa se preocupar com a polaridade, tá? Agora, vou girar ele mais um pouquinho aqui, ó. E essa simbologia a gente já aprendeu que é para medir tensão contínua, né? Então vai aparecer lá primeiro a unidade de medida e o tipo de sinal, sinal contínuo. DC significa que é contínuo, então tensão contínua. As pontas de prova vão no mesmo lugar, né? Só que agora, na hora que você for fazer a medida, tem que tomar cuidado, né? A ponta de prova vermelha é positivo e a preto é negativo, tá ok? Porque você está trabalhando com sinal contínuo.
girar ele mais um pouquinho, ó, a gente agora vai fazer leitura de milivolts em sinal alternado, em tensão alternada. Mesma coisa, ó, lá em cima vai aparecer a unidade de medida, agora vai aparecer o milivolts. E embaixo o tipo de sinal alternado, né? Aqui as pontas de prova no mesmo lugar, ok? Se eu girar ele mais um pouquinho, ó, eu vou estar ajustando ele para fazer medida de resistência elétrica, ok? Ela está lá aparecendo a unidade de medida, que é o ohms, né? Aqui as pontas de prova, ok? Agora, a gente vai entender aquela tecla amarela. Percebe que em cima, no seletor, em cima, onde está o símbolo da letra grega ômega, a gente tem o símbolo de teste de continuidade. Se eu apertar essa tecla amarela, eu vou mudar a função de medida de resistência para teste de continuidade. Ó, e aparece lá o símbolo de teste de continuidade. Tá ok? E as pontas de prova vão continuar no mesmo lugar. Se eu girar ele mais um pouquinho, eu vou estar ajustando ele para fazer medida de capacitância em microfarad. Está lá aparecendo a unidade de medida. Tá? E por fim, ó, as pontas de prova vão ficar aqui no vermelho e no preto, né? Que é onde está o... Você olhar ali do vermelho da direita, tem o símbolo do capacitor. Tá? E aí, a última grandeza que a gente vai ver aqui é a corrente. Nessa posição que está o multímetro, ó, ele vai aparecer lá a unidade de medida, que é o ampere, e o tipo de sinal. Vai aparecer DC, ou seja, nessa posição eu vou estar medindo corrente contínua. Se eu apertar essa tecla amarela, percebe que tem lá um símbolo amarelo da senoide, ou seja, o que vai acontecer? Eu vou continuar medindo corrente, só que agora vai mudar para AC, que é a alternada, ou seja, eu passo a medir corrente alternada, tá? As pontas de prova vão ficar no mesmo lugar, né? Independente de ser contínuo ou alternado, vermelho no A e o preto no comum. Só que se for contínuo, você tem que respeitar a polaridade, vermelho positivo e preto negativo. Tá ok? Bom, pessoal, era isso que a gente tinha para falar na aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido. Ficou alguma dúvida, é só deixar nos comentários aí que a gente vai estar respondendo para vocês, tá bom? Então, um abraço, até o nosso próximo vídeo.